Com inveja e ciúmes do relacionamento do irmão mais velho, o irmão mais novo decide, espalha rumores e cria intrigas para destruir o relacionamento dele e poder seduzir a cunhada. Mas então isso acontece. Gustavo e Mateus, separados por apenas 2 anos, sempre tiveram personalidades distintas que os diferenciavam desde pequenos. Gustavo era calmo e generoso, um jovem que demonstrava paciência em todas as situações e que rapidamente conquistava a simpatia das pessoas ao seu redor. Mateus, ao contrário, era reservado e cauteloso, preferindo manter distância e observar tudo ao seu redor com um olhar analítico e muitas vezes silencioso. Apesar dessas diferenças, a convivência entre os irmãos sempre foi harmoniosa e marcada por uma amizade que parecia inabalável, resultado de anos compartilhando as alegrias e os desafios da infância. Com a chegada da juventude, porém, essa relação próxima começaria a ser posta à prova de uma maneira inesperada. Era uma manhã tranquila na casa dos irmãos, com o aroma do café recém-passado. A família, como sempre, reunia-se para o café da manhã, uma tradição que mantinham desde que Gustavo e Mateus eram pequenos. Gustavo, já com 21 anos, estava sentado ao lado do pai, enquanto Mateus, 2 anos mais novo, terminava de passar manteiga na fatia de pão com um olhar distraído. "Vocês sabiam que temos uma nova vizinha?" comentou o pai deles, Alexandre, enquanto colocava mais café na própria xícara. "Nova vizinha?" perguntou Gustavo, levantando os olhos interessado. Sim. A filha do Arthur, nosso vizinho, veio morar com ele", respondeu Alexandre. "Ela estava morando com a mãe dela do outro lado do país, mas parece que decidiu passar um tempo aqui agora, com o pai." "Ela já chegou?" perguntou Mateus, com uma pontada de curiosidade que raramente demonstrava em conversas triviais. "Acho que chegou ontem. Pensei em fazermos uma visita para dar as boas-vindas. O que acham?" sugeriu o pai, olhando para a esposa, que concordou com um aceno de cabeça. Gustavo sorriu, sempre pronto para conhecer novas pessoas. "Podemos levar um presente para ela, algo típico daqui. Seria uma boa maneira de começar." "Ótima ideia", disse a mãe, já indo em direção ao armário para pegar uma pequena caixa de doces caseiros que sempre mantinha guardada. "Estes doces são ótimos para presentear. Vamos?" Depois do café, toda a família caminhou até a casa do vizinho ao lado. Arthur, o pai da nova moradora, os recebeu com um sorriso caloroso e os convidou a entrar. "Que bom que vieram", disse Arthur, apertando a mão de Alexandre. "Vou chamar minha filha Camila. Ela está se ajeitando ainda, mas vai gostar de conhecê-los." Poucos minutos depois, Camila apareceu na sala e ambos os irmãos se entreolharam surpresos. Camila era uma jovem de feições delicadas e um sorriso simples, mas cativante. Tinha longos cabelos escuros e um olhar gentil, que logo se iluminou ao ver os novos vizinhos. "Bem-vinda, Camila", cumprimentou Gustavo, estendendo a mão com um presente. "Trouxemos esses doces para você, como uma forma de boas-vindas." "Ah, muito obrigada", disse Camila, sorrindo com sinceridade. "Eu amo doces, que gentileza de vocês." Enquanto a conversa fluía naturalmente, Alexandre e Arthur conversavam sobre as mudanças no bairro, a família de Camila e a nova rotina dela. Gustavo, sempre sociável, fazia perguntas sobre o tempo que ela havia passado com a mãe e o que ela achava da cidade. Mateus, mais reservado, observava de longe, mas não deixava de acompanhar cada palavra dela com interesse. "Então você gostava de morar com sua mãe?" perguntou Gustavo, curioso. "Sim, mas senti que era hora de passar mais tempo com meu pai", respondeu Camila. "É bom conhecer pessoas novas, e o bairro parece tranquilo, né?" "É bem pacato, sim. Todos se conhecem", comentou Gustavo. "Mas podemos te mostrar os lugares mais interessantes se quiser." Camila riu. "Com certeza.
acho que vou precisar de guias. Mateus, tímido, finalmente encontrou uma deixa para se juntar à conversa. Eu conheço alguns lugares que talvez você goste, disse quase que num sussurro. Seria ótimo, respondeu ela, olhando para ele com um sorriso, o que fez Mateus corar levemente. A conversa seguiu por mais alguns minutos, e Camila, a cada resposta e sorriso, cativava ambos os irmãos, cada um à sua maneira. Com o tempo, as visitas se tornaram mais frequentes. Gustavo e Mateus começaram a acompanhar Camila em passeios pelo bairro, contando histórias locais e apresentando-a aos vizinhos. Em algumas tardes, os três se reuniam no quintal de Camila para conversar sobre filmes, música e planos para o futuro. Em um desses encontros, Gustavo comentava sobre um filme recente que tinha assistido. Esse filme me fez pensar sobre o quanto estamos sempre tentando encontrar o nosso lugar no mundo, ele disse, olhando para Camila, que parecia ouvir com atenção. Concordo, disse ela, e acho que todo mundo procura por esse sentido, mesmo que em caminhos diferentes. Mateus apenas observava, sentindo que cada palavra de Gustavo parecia deixá-la mais próxima dele. No entanto, ele também sentia a mesma atração e admiração por Camila, mas mantinha seus sentimentos em silêncio. Embora ele soubesse que Gustavo também estava interessado nela, nenhum dos dois falava abertamente sobre o assunto. Era uma tensão que crescia com o tempo, mas a convivência harmoniosa entre eles continuava, ainda que ambos soubessem dos sentimentos que compartilhavam pela mesma pessoa. Certo dia, Mateus decidiu arriscar um pouco mais e chamou Camila para um passeio sozinho. Camila, se um dia quiser ir conhecer o centro, me avise. Tem umas livrarias lá que você pode gostar, sugeriu ele, tentando soar casual. Eu adoraria, Mateus. Amo livros, respondeu ela com entusiasmo, e Mateus sentiu o coração acelerar. Apesar desses momentos em que cada um dos irmãos buscava se aproximar de Camila individualmente, Gustavo, com seu jeito mais espontâneo e extrovertido, acabou conquistando a confiança dela de maneira natural. Ele era carismático, sempre sabia o que dizer, e Camila parecia se sentir à vontade ao seu lado. Passaram meses até que, em uma tarde ensolarada, Gustavo finalmente expressou o que sentia por ela. Camila, começou ele com um sorriso nervoso, eu gosto muito de você. Você é especial para mim e eu adoraria poder ter algo mais sério contigo. Que tal? Camila sorriu timidamente, os olhos brilhando. Eu também gosto de você, Gustavo. Acho que já sabia disso, disse ela, segurando a mão dele com delicadeza. Os dois se olharam, compartilhando um momento único que selava o início de um relacionamento. Quando Mateus soube, foi como se uma onda de emoções o atingisse. Ele sempre soubera que os sentimentos de Gustavo por Camila eram fortes, mas vê-los juntos, assumindo um relacionamento, trouxe uma dor que ele não sabia como lidar. Seu irmão havia conquistado a pessoa que ele também amava, mas nunca tivera coragem de confessar. Assim, Mateus se fechou ainda mais, escondendo a tristeza que sentia, enquanto Gustavo e Camila viviam os primeiros momentos de um namoro feliz e apaixonado. O relacionamento entre Gustavo e Camila florescia de forma intensa e visível. Desde que começaram a namorar, Camila parecia ter olhos apenas para ele, e a atenção que antes dividia entre os dois irmãos estava agora totalmente voltada para o namorado. Para Gustavo, cada encontro com Camila era uma nova descoberta. Eles se viam quase todos os dias, e cada passeio, cada momento juntos, parecia aproximá-los ainda mais. Conversavam sobre os sonhos de vida, sobre viagens que queriam fazer, sobre o futuro que começavam a vislumbrar juntos. Nos finais de semana, Camila visitava a casa de Gustavo e, naturalmente, participava dos almoços de família. Eram nesses encontros que Mateus, sentado do outro lado da mesa, começava a perceber o quanto estava de fora,
como se fosse apenas uma sombra de tudo aquilo que poderia ter sido. Gustavo, você já pensou em visitar o sul? Disseram que tem umas praias lindas, comentou Camila durante um almoço, seus olhos brilhando enquanto imaginava a viagem. Com você, vou a qualquer lugar, respondeu Gustavo, sorrindo para ela. Mateus desviou o olhar, sentindo uma pontada amarga. Ele ainda tentava participar, mas Camila e Gustavo pareciam tão absortos um no outro que suas palavras ficavam no ar, sem resposta. Mateus, antes um observador distante, agora era um espectador involuntário da felicidade do irmão, que só fazia aumentar seu ressentimento. Até mesmo os pais, que antes buscavam incluí-lo nas conversas, agora pareciam mais centrados no casal, talvez vislumbrando o futuro que Gustavo e Camila poderiam construir juntos. As semanas se transformaram em meses, e o sentimento de exclusão de Mateus só crescia. Certa vez, tentando puxar assunto com Camila, ela o interrompeu para contar algo a Gustavo, sem ao menos notar a presença de Mateus. Ele, já amargurado, começou a evitar participar dos encontros de família e das visitas de Camila. A raiva e a inveja por Gustavo foram crescendo a cada novo sorriso que o casal trocava, a cada conversa em que ele não conseguia se incluir. Gustavo já pensou em como seria nossa casa? Camila perguntou em uma das visitas, deitada no sofá ao lado do namorado. Claro que sim, amor. Seria um lugar calmo, bem iluminado e com um jardim para você plantar todas as flores que quiser, respondeu Gustavo, afagando o cabelo dela. Mateus ouvia esses diálogos repetidamente, e o rancor em seu peito parecia consumir qualquer resquício de amor fraternal que ainda existisse. Passaram-se anos, e ele já não via em Gustavo um irmão, mas um rival. Por vezes tentava afastar esses sentimentos, mas cada encontro entre os dois, cada declaração de amor e cada plano de futuro só o fazia lembrar do que ele desejava e nunca teria. Foi então que, em um almoço de domingo, Gustavo decidiu fazer um anúncio que pegou a todos de surpresa. Durante a refeição, ele segurou a mão de Camila e olhou para ela com os olhos cheios de emoção. Quero que todos saibam que pedi Camila em casamento, e ela aceitou, declarou sorrindo. A mãe dele soltou um pequeno grito de alegria, e o pai parabenizou o casal com um abraço caloroso. Camila exibia um sorriso radiante, e os pais a acolheram como parte da família, mas enquanto todos celebravam, Mateus permanecia em silêncio, a cabeça baixa e o peito apertado pela inveja e raiva que naquele momento atingiam seu ponto máximo. Depois do almoço, enquanto todos conversavam sobre os planos para o casamento, Mateus permaneceu sentado, amargurado, mas com uma ideia fixa se formando em sua mente. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa, para desfazer aquela união. Era como se, a cada riso de Camila, a cada gesto de carinho de Gustavo, algo dentro dele se encolhesse, ferido. E então o pensamento veio claro. Ele começaria a espalhar rumores, boatos de que Gustavo estava traindo Camila. No início, Mateus foi discreto, comentando com amigos distantes e conhecidos não muito próximos. Em uma conversa casual com um antigo colega, ele deixou escapar. Gustavo está muito estranho ultimamente, sabe? Ouvi dizer que ele anda saindo com outra garota. O amigo, intrigado, perguntou mais detalhes, e Mateus, com habilidade, deixou a insinuação no ar, sem dizer muito. Bastou uma palavra aqui, um olhar suspeito ali, para que a fofoca começasse a se espalhar. As semanas se passaram, e o rumor chegou a Camila, que começou a desconfiar. Em uma conversa com Gustavo, ela tentou ser direta. Gustavo, as pessoas estão falando sobre você, dizendo que você tem saído com outras mulheres. Isso é verdade? Perguntou Camila, com um olhar misto de tristeza e desconfiança. Gustavo, surpreso, tentou acalmá-la. Claro que não, Camila. Você sabe que eu amo você. Não acredito que está ouvindo essas mentiras.
mas as dúvidas haviam sido plantadas, e apesar dos esforços de Gustavo para tranquilizá-la, a insegurança começou a corroer Camila. As discussões entre os dois ficaram mais frequentes, alimentadas pela desconfiança que Mateus havia cuidadosamente cultivado. Toda vez que Gustavo tentava explicar, Camila mostrava um olhar de tristeza e frustração. Não sei mais no que acreditar, Gustavo, dizia Camila em meio a uma discussão. Todo mundo está comentando. Por que fariam isso se não houvesse ao menos um pouco de verdade? Porque são rumores, Camila. Alguém deve estar inventando essas coisas para nos prejudicar, respondia Gustavo exasperado. Mateus, por sua vez, assistia de longe, fingindo ser neutro, mas internamente satisfeito com o efeito de seu plano. Cada discussão entre o casal era como um combustível para seu ódio, e ele se deliciava ao ver Camila questionando Gustavo e se afastando cada vez mais. Ele fingia surpresa e oferecia o ombro amigo para Camila, que, abatida e confusa, por vezes encontrava consolo na presença de Mateus, mesmo sem perceber que ele era a fonte de suas inseguranças. Finalmente, após meses de brigas e desconfianças, Camila tomou uma decisão. Em uma tarde de domingo, com a família reunida, ela anunciou com um tom frio e distante: "O casamento está cancelado. Não posso me casar com alguém que não confio", declarou, com lágrimas nos olhos, olhando para Gustavo. A declaração pegou todos de surpresa e o choque tomou conta da sala. A mãe de Gustavo olhou para ele, desconcertada, enquanto o pai balançava a cabeça, como se tentasse entender o que havia acontecido. Mateus, disfarçando um sorriso satisfeito, olhava para baixo, como se compartilhasse da tristeza da família, mas no fundo comemorava silenciosamente o sucesso de seu plano. Após o anúncio, a família começou a cochichar, sem entender como Gustavo, sempre tão atencioso, poderia ter traído Camila. Mesmo sem provas, as suspeitas pairavam e o clima familiar ficou carregado de incerteza. Gustavo, profundamente abatido, tentava explicar para seus pais que nada do que diziam era verdade, mas era como se a confiança estivesse completamente abalada. Observando o irmão desolado e vulnerável, Mateus sentiu que o momento de agir havia chegado. Gustavo passava seus dias imerso em uma tristeza profunda, como se uma sombra houvesse caído sobre ele. Desde o rompimento com Camila, seu ânimo sumira, e os dias pareciam se arrastar. Ele raramente saía do quarto, e quando o fazia, evitava o olhar dos pais e qualquer tipo de conversa. A casa, antes tão cheia de risos e planos, agora era dominada por um silêncio pesado. No fundo, ele ainda não conseguia entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. A dor da perda do amor de Camila se misturava com a humilhação de ser acusado de algo que ele sabia não ter feito. Como ela pôde acreditar em algo assim? Perguntava-se ele, sentado em seu quarto, em um tom amargo. Enquanto isso, Mateus, agora mais confiante, aproveitava cada oportunidade para se aproximar de Camila. Ele a encontrava nas ruas do bairro, oferecia apoio, mostrava-se um amigo confiável e sempre presente. Em uma tarde, enquanto os dois caminhavam pelo parque, Mateus aproveitou uma pausa para conversar. "Eu sei que tudo isso foi difícil para você", disse ele com um tom suave, fingindo compaixão. "Mas estou aqui para o que precisar." Camila suspirou, ainda visivelmente abalada. "Obrigada, Mateus. Não sei o que faria sem alguém para conversar." "Você merece alguém que esteja ao seu lado, que seja fiel e honesto", acrescentou Mateus, insinuando com uma expressão séria. "Talvez você tenha razão", Camila respondeu, ainda cheia de dúvida, mas aparentemente aliviada com a companhia de Mateus. As interações entre eles tornaram-se frequentes, com Mateus explorando cada momento para ganhar sua confiança. Sem que Camila percebesse, ele manipulava suas palavras, sempre insinuando que ela merecia alguém melhor, alguém que a valorizasse e não a traísse.
Mateus via nela uma presa fácil, vulnerável e frágil, e isso alimentava seu ego e seu desejo de tomar o lugar que ele acreditava ser seu. Enquanto isso, Gustavo tentava, aos poucos, retomar a vida. Certa vez, ao conversar com um velho amigo, ele se viu abordando, sem querer, o tema da traição. Eu só queria entender de onde surgiram esses rumores, comentou Gustavo de maneira despretensiosa, ainda tentando assimilar a situação. O amigo, hesitante, acabou soltando o que sabia. Eu não sei ao certo, Gustavo, mas ouvi isso de Mateus. Gustavo congelou por um instante como se a peça que faltava no quebra-cabeça finalmente se encaixasse. Mateus? Repetiu incrédulo. Sim, ele comentou algumas vezes sobre você estar saindo com outras mulheres. Achei estranho, mas imaginei que ele sabia de algo, respondeu o amigo, desconfortável com a situação. Gustavo não conseguiu conter sua surpresa e desconfiança. Com essa nova informação, começou a procurar outras pessoas, amigos e até parentes, questionando sobre os rumores. A cada resposta, a confirmação se repetia. Mateus tinha sido a fonte de todos os boatos. A verdade começou a emergir em sua mente como um golpe, e a dor da traição do irmão se transformou em algo mais sombrio. Ele decidiu que precisava de provas e esperou o momento certo para confrontá-lo. Certo dia, ao voltar para casa, Gustavo viu o celular de Mateus no sofá da sala. Desbloqueado, Mateus estava no banheiro e Gustavo, movido por uma necessidade ardente de entender o que realmente havia acontecido, pegou o aparelho. Com a respiração acelerada, ele começou a percorrer as mensagens, tentando acalmar o coração que batia como um tambor em seu peito. À medida que deslizava pela tela, as evidências começaram a se acumular diante de seus olhos. Ali estavam as mensagens onde Mateus plantava os boatos sobre a traição, espalhando insinuações a amigos e parentes, e ainda mais devastador, encontrou as conversas que Mateus mantinha com Camila desde o período em que ela ainda estava com ele até depois do cancelamento do casamento. Cada mensagem era uma facada, um retrato da manipulação fria de Mateus, que jogara com as inseguranças dela para afastá-la. Gustavo, sentindo uma mistura de tristeza e indignação, tirou fotos das conversas com seu próprio celular. Sabia que precisaria de provas concretas para expor toda a verdade. Nos dias seguintes, Gustavo reuniu familiares e amigos próximos na sala de estar da casa, incluindo Camila. Ele esperou até que todos estivessem presentes, com Mateus sentado no canto, alheio ao que estava prestes a acontecer. Quando todos se acomodaram, Gustavo respirou fundo e começou a falar. Obrigado por estarem aqui, disse ele, lançando um olhar direto a Mateus. Chamei vocês para esclarecer o que realmente aconteceu entre mim, Camila e meu irmão. Mateus se remexeu na cadeira, um ar de nervosismo começando a se formar em seu rosto. Gustavo, do que você está falando? Isso não é necessário, tentou ele, mas Gustavo continuou, ignorando a interrupção. Há algum tempo, surgiram rumores de que eu estava traindo Camila. Esses boatos acabaram com nosso relacionamento e hoje sei exatamente de onde vieram, disse Gustavo, observando a reação de cada um. Mas antes de continuar, quero ouvir de algumas pessoas aqui. Quem foi que lhes contou sobre essa suposta traição? Gustavo começou a perguntar um a um para diferentes amigos e parentes. Todos, sem exceção, confirmaram que ouviram a história de Mateus. A cada confirmação, os olhares na sala se voltavam cada vez mais incrédulos para Mateus, que começava a suar e a se remexer na cadeira, cada vez mais nervoso. Isso é mentira! Mateus protestou. Vocês devem estar confundindo. Eu jamais faria isso com meu próprio irmão. Gustavo, mantendo a calma, levantou o celular com as fotos das mensagens e o olhou com uma expressão firme.
Mateus, você não precisa mentir mais. Eu tenho provas, disse ele, enquanto mostrava uma a uma as mensagens para todos na sala. Os presentes olharam em choque e desgosto para as evidências nas telas. A cada nova mensagem exposta, o silêncio ficava mais pesado, até que Gustavo começou a ler em voz alta os trechos onde Mateus sugeria a amigos que ele, Gustavo, estava envolvido com outra mulher. Em seguida, mostrou as mensagens onde Mateus manipulava Camila, insinuando que ela merecia alguém melhor. Mateus, você sempre soube que eu também era apaixonado por Camila, continuou Gustavo com voz firme, porém marcada por uma tristeza evidente. Mas sua inveja, sua raiva por saber que foi a mim que ela escolheu, o fizeram ir longe demais. Você mentiu, manipulou e traiu sua própria família. Tudo por causa de um sentimento doentio de ciúmes. Os olhos dos presentes agora estavam fixos em Mateus, com olhares de reprovação e desdém. Camila, em particular, parecia devastada. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ela levou a mão à boca, incrédula diante de tudo que descobria naquele momento. Mateus, incapaz de negar as provas que todos viam, tentou se defender, mas suas palavras soavam vazias. Eu não queria machucar ninguém, isso foi um erro. Eu só queria o que achava que merecia. Os pais dos irmãos, que haviam permanecido em silêncio até então, finalmente se levantaram. O pai, com o rosto marcado pela decepção, caminhou até Mateus e olhou com uma mistura de tristeza e fúria. Mateus, começou o pai em um tom severo. Nunca pensei que veria meu próprio filho fazer algo tão mesquinho e cruel. Gustavo sempre foi seu irmão, sempre te apoiou. E é assim que você retribui, com mentiras e traição. A mãe, com lágrimas nos olhos, aproximou-se do pai e olhou para Mateus. O que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas a toda a família. Você jogou fora a confiança de todos nós, e tudo por uma inveja cega. Mateus, desesperado, tentou argumentar. Mãe, pai, por favor, eu não sabia que as coisas iriam tão longe. Eu só queria. O pai o interrompeu, a voz dura. Basta, Mateus. Não há desculpa para o que você fez. Hoje você perdeu o direito de fazer parte desta família. Você não merece a confiança, o amor e o respeito que oferecemos. Quero que você saia desta casa. Disse o pai com um olhar frio. Você não tem mais lugar aqui. Não depois de tudo o que fez. A mãe assentiu, ainda com lágrimas nos olhos, mas sem hesitar. Por favor, Mateus, vá embora. Mateus, derrotado e humilhado, olhou para o rosto de cada um, procurando algum resquício de compaixão, mas tudo o que encontrou foi desprezo. Com os ombros caídos, ele deixou a casa, sabendo que havia perdido tudo por causa de sua inveja. Depois que todos foram embora, restaram apenas Gustavo e Camila. O silêncio entre eles era pesado, e ela finalmente quebrou o silêncio, a voz trêmula e os olhos marejados. Gustavo, começou ela hesitante, eu não sei nem como pedir desculpas. Fui tola, deixei que ele manipulasse meus medos e desconfianças. Por favor, me perdoe. Eu nunca quis te machucar. Gustavo a olhou com uma expressão séria, sem o calor que antes existia entre eles. Camila, o que Mateus fez foi horrível, mas no fundo, você escolheu acreditar nele, escolheu acreditar em rumores, em mentiras, e não em mim. Como eu posso voltar a confiar em alguém que acreditou no pior de mim, sem me dar a chance de me defender? Ela abaixou a cabeça, envergonhada e aflita. Eu sei que errei, Gustavo. Sei que deveria ter te ouvido. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Gustavo suspirou, o coração ainda pesado pela dor que tudo isso lhe causara. Camila, o que passou não pode ser mudado. Nossa confiança foi quebrada, e eu não posso fingir que nada disso aconteceu. Você não confiou em mim quando mais precisei que acreditasse. Mas, Gustavo, ela insistiu, quase em um sussurro. Eu te amo. Por favor,
me deu uma chance de reconquistar sua confiança. Ele balançou a cabeça com uma expressão resignada. Eu também te amei, Camila, e talvez por isso saiba que é melhor seguirmos em frente separados. Algumas feridas não podem ser curadas, e eu não quero construir algo sobre a dúvida. Camila, agora chorando em silêncio, assentiu com tristeza. Sabia que havia perdido não apenas o homem que amava, mas também a confiança e o respeito dele. Gustavo acompanhou Camila até a porta, ambos cientes de que aquele era o fim. Ele a observou partir, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que, por mais que a tivesse amado, a confiança entre eles estava quebrada além de qualquer reparo. A partir daquele momento, estava decidido a reconstruir sua vida longe das sombras que Mateus e Camila haviam lançado sobre seu caminho. Camila, devastada pelo próprio erro, decidiu se mudar para uma nova cidade, buscando esquecer o passado e aprender com a dura lição de que o amor não pode existir sem confiança. Mateus, por sua vez, enfrentou as consequências de sua inveja e traição, sendo rejeitado pela própria família. Desgostoso e isolado, ele passou os anos seguintes tentando se redimir, mas a ferida que causara era profunda demais para ser esquecida. Quanto a Gustavo, ele seguiu em frente, renovado e mais forte, construiu uma nova vida, cercado por pessoas sinceras e experiências que valorizava. Embora carregasse as cicatrizes do que acontecera, ele encontrou a paz ao se libertar do passado e decidiu que nada o impediria de buscar um futuro mais honesto e verdadeiro. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!